Boa noite, bancários e bancárias. Sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos dar o resultado da negociação com a FENABAN, que discutiu as cláusulas econômicas. Nós contamos também aqui com uma convidada especial, que é a Ana Carolina Tosetti. Boa noite, Ana. Boa noite, Juvândia. Boa noite aos bancários e bancárias. A Ana Carolina é economista, é funcionária do DIEESE, trabalha aqui na subseção dos bancários de São Paulo. Ela assessora a nossa negociação já há algum tempo, então esses estudos de balanço que a gente analisa todos os números, os dados do setor, é feito principalmente aqui com a assessoria da Ana Carolina. Obrigada pela presença, Ana. E antes da gente entrar aqui no debate e apresentar para vocês o resultado da negociação, falar como é que foram as discussões e também a Ana apresentar e conversar aqui com a Ana sobre os dados da economia, os resultados dos bancos, né, dos acordos que as categorias estão fechando no primeiro semestre, nós vamos assistir um vídeo sobre remuneração. O setor financeiro é um dos mais lucrativos do país. Somente no último semestre, os 5 maiores bancos brasileiros lucraram juntos mais de 21 bilhões de reais. O valor chega a ser 28% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Somente com a arrecadação de tarifas cobradas pela prestação de serviços, como, por exemplo, as taxas pela manutenção de conta corrente ou pela administração de fundos de investimentos, os bancos conseguem cobrir 100% da folha de pagamento. Em alguns casos, pagam todos os funcionários e ainda sobram valores para bancar a metade da folha do mês seguinte. As instituições financeiras têm recursos de sobra para atender às reivindicações da categoria. Entre as reivindicações econômicas dos trabalhadores estão 5% de aumento acima da inflação e pagamento da PLR de 3 salários mais R$4.000. Os trabalhadores também querem vales alimentação e refeição de R$ 510 cada, o equivalente ao salário mínimo nacional. Exigem que o salário inicial de quem entra para a categoria como escriturário, por exemplo, seja de R$ 2.157, baseado no valor do salário mínimo do DIEESE. Os bancários querem a implantação de um plano de carreira, cargos e salários em todos os bancos e também auxílio educação para cursos de graduação ou pós-graduação, já que todos os bancos exigem essa formação dos trabalhadores. Bom, como eu estava falando para vocês, nessa negociação que aconteceu ontem e hoje, nós discutimos com os bancos, com os banqueiros e o representante deles da FENABAN, as cláusulas econômicas das nossas reivindicações. Bom, e nós começamos discutindo o aumento real de salários, a nossa reivindicação. Vocês viram aí no vídeo e conhecem já do que a gente tem dito, a nossa reivindicação é 11%, sendo reposição da inflação mais 5% de aumento real. As categorias, no primeiro semestre, tiveram um aumento entre reposição da inflação e aumento real, 97% das categorias fecharam acima do INPC. E as categorias que fecharam com aumento real, elas fecharam com aumento real maior, né, que no ano anterior. Então, elas tiveram um crescimento na renda delas. Também, Ana, e bancários e bancárias que estão aqui nos assistindo, a economia está muito bem. O PIB tem uma expectativa de crescimento superior a 7%. E os bancos, seus lucros estão excepcionais, resultados excepcionais, com um crescimento de 29%. Nós colocamos isso para os banqueiros e dissemos que os bancários também querem fechar um acordo com aumento maior que o ano passado. E os bancos disseram, a gente já tinha falado para vocês, que o negociador da FENABAN, o Magnus, deu uma declaração no jornal O Globo, falando que 11% é inviável. Até pedimos que mandassem para a gente seus comentários, depois eu vou ler alguns, porque são muito interessantes. Ana,
Então, o resultado da economia, dos bancos, o emprego crescente, é um bom cenário para fechar acordo, certo? E a nossa reivindicação que nosso acordo tem que ser maior também é totalmente plausível. Como é que você avalia esses números? Com certeza, o crescimento econômico, o aumento do número de empregos, né, na ordem de 1,5 milhão de postos nesse ano, podendo chegar, até agora, podendo chegar a 2 milhões até o final do ano, pressiona, né, o mercado de trabalho e faz com que as categorias obtenham esse avanço, essa evolução no resultado em relação aos ganhos reais na sua remuneração. Então, a economia favorece, sim, o crescimento do PIB, dinamiza todos os setores, todos os segmentos da economia, e isso tem um reflexo direto no mercado de trabalho e na remuneração do trabalhador. Certo. E nós dissemos para os bancos, cobramos o aumento real e perguntamos para eles qual era a proposta, e a resposta deles é que vão apresentar uma proposta só no dia 22, só na próxima semana, que vão reunir os presidentes dos bancos, que iriam discutir ponto a ponto, ouvir os nossos argumentos e vão apresentar a proposta no próximo dia 22. E eles também, e você estava lá e viu, eles também reclamaram, quer dizer, na verdade, eles também disseram que os bancos não vão ter em 2010 um resultado excepcional, como a gente está falando. Os bancos estão apresentando até agora um crescimento médio aí dos 6 maiores bancos de 29% no seu lucro. Isso é ou não é um resultado crescente e excepcional, Ana? O resultado dos bancos é excepcionalmente elevado. Né? A questão é que há muito tempo ele é elevado e ele se mantém em crescimento. E uma coisa importante de se observar no setor também é que existe uma grande quantidade de fusões, né, de incorporações de outros bancos. Isso significa dizer que esse crescimento do lucro está cada vez mais concentrado na mão de poucos bancos. Né? Então, esse fato também traz reflexos importantes para a economia e para a distribuição. E comparado aí com outros setores, porque eles disseram que este ano eles serão 8º em rentabilidade. E nós dissemos que isso é um resultado muito positivo, né, ser o 8º em rentabilidade. E eles apresentaram esse número como não sendo tão positivo assim, querendo relativizar. Nós somos só o 8º em rentabilidade, ou seja, tem outros setores bem melhores do que a gente. Como é que você avalia isso? E, inclusive, em relação à rentabilidade dos bancos em outros países do mundo, os países mais desenvolvidos? Então, em primeiro lugar, eu ponderaria que essa apresentação desses números que ele fez durante o processo de negociação foi feita de forma muito superficial. Tá? Eu não sei se eles fizeram um levantamento, se ele fez o cálculo de rentabilidade nesse setor. O fato é que ele colocou os bancos como 8º, mas não citou nenhuma fonte, nenhuma pesquisa. Então, eu acho que foi apresentado de forma um pouquinho inconsistente. Eu pediria maiores explicações, porque a rentabilidade dos bancos está perto dos 20%, superior a 20% nos maiores bancos, com certeza. Né? Podendo chegar até 28%. Eu tenho aqui, Ana, BB com rentabilidade de 28,7%. Na verdade, é importante explicar o que é rentabilidade. É o lucro sobre o patrimônio líquido. Então, e o BB apresentou uma rentabilidade de 28,7%, a Caixa Econômica Federal 25,8%, o Bradesco 22,8%, o Itaú 24,2%, o Santander 16%, o HSBC 12,1%. Ou seja, é uma rentabilidade bem alta. É, né? Isso. Então, quando ele fala 8º, eu não sei se ele está se referindo ao primeiro setor, que rentabilidade seria essa? Seria 20,5%, 24%? Eu não sei o quanto esses outros setores que ele citou está mais rentável que o banco, porque, de verdade, 28% já é uma rentabilidade bastante elevada, né? De 20% a 28%, as empresas já estão aí com uma rentabilidade muito elevada. O que seria a rentabilidade desses outros setores? A outra questão é isso. O setor bancário,
tem essa rentabilidade elevada de forma consistente. Todos os anos eles apresentam uma rentabilidade do patrimônio líquido muito elevada. O que pode não acontecer em outros setores. Eu posso dizer que a cada 4 anos o banco teria dobrado o seu patrimônio? Sim. É isso que quer dizer uma rentabilidade aí numa média de 25%? Isso. Se ele estocasse esse capital, seria isso. Se ele estocasse o capital, ele teria na verdade, para outro banco. E na verdade é o que ocorre, né? Portanto, você vê aí uma quantidade grande de fusões. A rentabilidade do patrimônio dessas instituições permitem que elas estejam cada vez mais concentradas e cada vez mais fortes perante o mercado. Certo. Agora nós vamos a um intervalo e retornaremos no próximo bloco falando dos outros pontos da negociação. Trabalho, melhores condições de saúde, Bom, retornando aqui a discussão da negociação que aconteceu hoje e ontem sobre as cláusulas econômicas. Além dessa discussão do aumento real, nós discutimos a participação nos lucros e resultados. A proposta nossa é de 3 salários mais R$4.000 para todo mundo. Discutimos os vales alimentação, refeição, auxílio creche babá. Discutimos a previdência complementar para todo mundo. Colocamos na pauta o 14º salário. O que os bancos falam sobre isso? Sobre os vales, eles disseram que o vale-refeição já é alto e é suficiente para o bancário almoçar. Que o vale-alimentação é um auxílio e ele dá conta da pretensão que os bancos têm e que se tem com esse auxílio. E que, na verdade, o vale-alimentação é tão alto que a refeição é alto e muita gente nem precisa desse vale, transforma ele em vale-alimentação. E a nossa avaliação sobre isso é que o bancário transforma o vale-refeição em alimentação porque tem que fazer uma contabilidade muito grande no final do mês para pagar todas as suas contas, e muitos levam marmita, outros comem só um lanche, enfim, mudam a sua rotina, a sua alimentação, até com prejuízo, muitas vezes para a sua saúde, para fechar essa contabilidade no final do mês, e muitas vezes nem fecham, porque vão para o cheque especial, cartão de crédito, vão se endividando, e a gente até tem vários casos de bancário nessa situação, que tem que mandaram em seu depoimento para a gente, falando desse endividamento do bancário. Na questão da Previdência Complementar, eles dizem que não é convencionável, insistiram em muitos pontos, que a convenção coletiva já tem tudo que tinha que ter de previsão, não tem que incluir mais nada de novo, e que os vales e os auxílios têm que ser corrigidos pelo mesmo reajuste que for dado para o salário, que não é necessário e que não pretendem fazer um reajuste maior. Essa é a resposta deles. No que diz respeito ao auxílio creche babá, eles querem, nós colocamos a reivindicação dos bancários. É fundamental aumentar o valor, a reivindicação é um salário mínimo. Temos até aqui uma bancária que fala sobre isso, e ela diz aqui que o que é inviável é as escolas dos meus filhos subirem na casa de 10% para o próximo ano e eu receber um aumento menor, né? E ela diz que o salário todo vai sendo corroído por esses aumentos e por tudo isso que ela tem que pagar. E aí ela fala se existe a possibilidade da gente cobrar esse aumento, reivindicar, e nós já estamos reivindicando, e acho que é por aí mesmo.
Porque eles querem, no ponto auxílio creche, querem diminuir 1 ano, ou seja, reduzir de 83 meses para 71 meses o pagamento do auxílio creche babá. A nossa pauta é aumentar o valor para um salário mínimo. Eles alegam a questão legal, a mudança que teve na legislação, mas a mudança não manda diminuir o valor. Eles é quem não querem bancar, não manda diminuir o período. Né? A mudança fala da inclusão dos filhos 1 ano antes na pré-escola, lá no ensino fundamental. E o que os bancos estão querendo fazer é aplicar, reduzir em 1 ano o pagamento do auxílio creche. Bom, no 14º salário, nós colocamos que o salário dos bancários, a renda dos bancários tem que aumentar, o resultado do setor, como a gente estava vendo aqui com a Ana Carolina, que é economista do DIEESE, que falou para a gente um pouco de como é que está o cenário econômico, o cenário das outras categorias, está muito bem, né? As categorias também estão tendo aumento, e aumento real maior que o ano passado, os setores, a economia está bem, um crescimento no PIB, né? Superior a 7%, e os próprios banqueiros falam isso. Então, os bancários têm que melhorar a sua remuneração, e o 14º salário serve a isso. E aí eles disseram, bom, não pretendem pagar isso, não vão negociar, e que se os salários estão baixos, então tem que aumentar os 13 salários que a gente já recebe. Nós achamos isso ótimo, tem que aumentar mesmo. Estão baixos, tem que ser valorizados, a gente está trabalhando muito, aumentou o volume de serviço, os bancos estão muito bem, não só pode eles, banqueiros, se apropriarem dessa riqueza. O trabalhador é quem constrói essa riqueza, também tem que se apropriar da riqueza. Foi esse debate que nós colocamos. Ana, você estava falando da rentabilidade aí do setor, você viu a choradeira dos banqueiros, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, completando, eu acho que a rentabilidade, já falei, né, a rentabilidade é bastante consistente, ela proporciona uma estabilidade bastante grande, um poder econômico bastante grande para as empresas. E essa comparação, eu acho que com os outros setores, é importante ressaltar que esses outros setores têm rentabilidade de forma mais esporádica. Eles são, às vezes, beneficiados pelo crescimento da economia, têm uma rentabilidade em determinados períodos. Os bancos não, eles têm essa rentabilidade em crise, fora de crise, e em qualquer momento econômico maior. A rentabilidade, é claro, nos momentos em que a economia apresenta um crescimento. Então, eles disseram que são o 8º em rentabilidade, como se estivessem dizendo, olha, nós não somos nem o primeiro, somos o 8º em rentabilidade. Mas isso aí é porque a base de comparação deles, para isso, certamente é muito restrita. Porque só para empresas que publicam balanço você tem acesso a esses dados. Claro. Tem muitos setores que a gente nem sabe. Ele não está comparando com a maioria das empresas do Brasil, que com certeza a rentabilidade é muito menor. Sim, certo? No setor financeiro, todos os bancos são obrigados a publicar balanço, né? Todos os bancos publicam balanço trimestralmente e sofrem uma fiscalização bem mais sofisticada do que em outros setores pela influência e importância deles na política monetária do país. Então, é claro que se eu for pegar um setor de gráficos, um setor de metalurgia, um segmento da indústria, eu vou estar olhando para setores que têm empresas pequenas, empresas grandes, empresas, às vezes, na maioria dos casos de capital fechado, que não tem essa fiscalização toda em relação à divulgação dos seus resultados. Então, provavelmente, esse levantamento a que ele se refere está vinculado às grandes empresas desses segmentos que se colocam certamente como os mais rentáveis. Claro, não quer dizer que pontualmente nesse ano estejam em 8º lugar, que eles não estejam muito bem e que essa rentabilidade não seja excepcional. Como dissemos, a cada 4 anos eles têm capital, se acumulassem todo esse capital, poderiam comprar outro banco. Bom, aí que a gente pediu para os bancários mandarem depoimentos, falar para a gente um pouco sobre essa discussão que eles colocaram na entrevista no Globo, do que era inviável. Aí o bancário mandou o seguinte: inviável é 200% de metas todos os meses. Né? Já que o reajuste fica inviável, por que não atrelar o aumento das metas ao salário? Ou seja, cada vez que aumentar a meta, tem que aumentar o salário. Muito bem.
pois de um mês para o outro as metas podem subir 10% a 15% e nosso salário anualmente 11%. É inviável? Isso é uma vergonha. Aí tem outro bancário que diz aqui, ó, para eles, as questões sociais são irrelevantes. Eles nos convidam à greve, com suas atitudes de indiferença às nossas reivindicações. É isso mesmo. Se continuarem desse jeito, tem negociação marcada para o dia 22, se continuarem desse jeito, é isso que eles estão fazendo, jogando mais uma vez a categoria para a greve e mostrando a falta de responsabilidade social que eles tanto gostam de falar aí nos jornais, na televisão, onde eles pagam muito para falar isso bem deles, né? Que tem responsabilidade social. Mas a responsabilidade social começa em casa, com seus empregados, que é quem constrói o lucro, o patrimônio todo do banco, com o seu trabalho, seu esforço, sua dedicação. Bom, e tem outro e-mail aqui que eu achei interessante, que é inviável para os banqueiros. Inviável é não dar condições de trabalho aos seus empregados. Inviável é não pagar remuneração justa. Inviável é não valorizar aqueles que ajudam a alcançar os lucros cada vez maiores. Os banqueiros não podem admitir, os bancários não podem admitir mais essa provocação dos banqueiros. Eles podem e devem pagar esse aumento IPLR maiores. Chega de embromação. É uma proposta ou greve? Isso que o bancário está falando. Aí diz, tem um outro aqui também interessante, viu, não? É inadmissível os banqueiros não aceitarem nossa proposta. Com lucros bilionários se recusam, e é bilionários mesmo, hein, né? Os 5 maiores são 21 bilhões e meio de lucros só em 6 meses. Isso demonstra a consideração que eles têm pelos bancários, ou seja, por aqueles que geram esse lucro astronômico. E tem mais aqui. É triste ouvir um comentário como esse do empregador. O bancário está dizendo que o reajuste reivindicado pelos bancários é inviável. Nós não podemos aceitar isso. Será que os bancos podem crescer? Será que só os bancos podem crescer? Será que só eles podem cobrar? Será que só eles têm metas? Claro que não, né? Aqui, ó, um abraço, vamos à luta. É isso aí. Bom, nós vamos para o intervalo e vamos voltar aí no último bloco, já falando um pouco dos encaminhamentos, da discussão que aconteceu no comando, os encaminhamentos para o próximo período. Ana, retornando aqui à nossa questão sobre a situação econômica, o trabalho, o lucro dos bancos, tem uma pergunta de um bancário ou de uma bancária que diz assim, com o lucro crescente em 28%, que é dos 5, uma média de 6 maiores bancos, em relação ao ano passado, qual o fundamento para não aceitar as propostas? Gostaria de saber também se nós trabalharmos proporcionalmente ao que a gente ganha, qual seria o lucro obtido pelos bancos e se eles teriam lucro? Essa é uma pergunta bastante complicada, mas vamos pensar o seguinte, se você analisar hoje o balanço de uma instituição financeira, e essa, eu estou falando de uma, mas o que eu vou dizer serve como exemplo para várias instituições, a gente vai ter um lucro perto de uma despesa da folha. Então, isso equivale a dizer
que você poderia trabalhar a metade do que você trabalha em média, o banqueiro ia ter que contratar o dobro de trabalhadores que existe no banco, e aí sim ele teria uma situação de lucro zero. Certo. Quer dizer o seguinte, olha, o bancário está perguntando, se eu trabalhar só proporcionalmente ao que eu ganho, eu vou gerar, que valor eu vou gerar, né? Muito provavelmente o banco vai lucrar menos, ou então o banco, para continuar lucrando tanto, vai ter que contratar mais gente, né? Porque o valor, a riqueza toda é produzida pelo nosso trabalho. Se ninguém trabalhar, nenhum bancário ligar máquina nenhuma, não trabalhar, não atender o cliente, não fizer nada, o banco vai lucrar? O dinheiro vai se movimentar sozinho? Não. Portanto, ele não vai ter lucro. Daí, se a gente trabalhar só proporcionalmente o que a gente está ganhando, eles vão lucrar menos, ou vão ter que contratar mais gente, bem mais gente, né? E as pessoas não vão se submeter a isso numa economia que está crescendo, num país, numa economia que está crescendo, com as categorias tendo aumento real de salário maiores que no ano anterior. Portanto, tem que melhorar, tem que reverter esse lucro também, e essa produtividade também para o trabalhador, que é quem gera toda essa riqueza, ao final das contas. Bom, e as pessoas estão perguntando agora sobre o nosso calendário. Qual é a discussão que nós fizemos? Tem gente que pergunta qual é a data da greve, não temos que entrar na greve já, temos que fazer a assembleia já. Bom, nós estamos com negociação geral, campanha salarial nacional unificada, e estamos com as mesas concomitantes do Banco do Brasil, que está devendo para os bancários o plano de carreira, cargos e salários, e que a gente tem que cobrar isso nessa campanha. Além de aumentar o piso da categoria bancária, além de resolver os problemas de condições de trabalho. Nós também com a negociação concomitante da Caixa Econômica Federal, que também tem questões pendentes e reivindicação aí dos trabalhadores, reivindicações específicas direcionadas aos trabalhadores. E nós temos que marcar a negociação também no Banco do Brasil e na Caixa. Qual a discussão que fizemos no Comando Nacional? Nós vamos, no dia 22 tem negociação geral, vamos agora entrar em contato com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, marcar a negociação para o dia 23, no máximo dia 24, vamos cobrar a data, principalmente para o dia 23. E nós temos que preparar a Assembleia, porque ela precisa de formalidades. Quando se entra numa campanha salarial, entra-se numa campanha salarial não com a finalidade de fazer uma greve, mas com a finalidade de ter um acordo coletivo que seja bom, que seja vitorioso para a categoria, porque os resultados dos bancos e do setor todo é muito bom, muito positivo, e para os bancos foi muito vitorioso. Então, o que a gente quer é isso. E vamos cobrar isso na negociação. Nós queremos a proposta. E nós vamos preparar a sociedade, formar os clientes, que nós estamos chegando nessa fase da campanha. Nós não entramos na campanha para fazer uma greve, nós entramos na campanha para negociar com essa disposição. Os bancos é que foram empurrando, com a sua intransigência, com o seu egoísmo, com a sua ganância, os banqueiros é que foram empurrando os bancários para a greve nesses últimos anos. Porque com resultados tão altos, eles tinham total condição de fazer um bom acordo para os seus trabalhadores, para os trabalhadores que geram essa riqueza. Então, na verdade, a discussão que fizemos no comando é que nós vamos cobrar a negociação, procurar a Caixa e o Banco do Brasil para marcar a negociação. Logo em seguida, a FENABAN, tem negociação amanhã, vamos cobrar isso também deles, porque temos que esgotar essa pauta específica, tirada nos congressos dos bancários do Banco do Brasil, nos congressos dos bancários da Caixa Econômica Federal, também preparar a categoria toda para este momento da campanha. Nós fizemos essa semana o Dia Nacional de Luta. Retardamos a entrada dos bancários nas concentrações. Os bancários pararam para fazer uma assembleia em torno de 1 e meia. E mandamos um recado para o banqueiro: queremos seriedade na mesa de negociação. Os bancários querem ser reconhecidos e querem uma proposta decente de aumento real de salários, com o aumento da PLR, com a valorização do piso salarial da categoria. Porque tem bancário que mandou um e-mail para a gente aqui e fala: olha, eu ganho R$1.200 líquido, R$1.200 de piso. Daí eu pago faculdade, eu tenho filho, o que eu faço com esse resto, com essa diferença? O que eu faço com esse piso? E os bancos, inclusive, colocaram muito nessa negociação de hoje e ontem, que o piso da categoria é um dos mais altos do Brasil, que é alto. Eu falei, mas alto? É alto para um trabalhador que tem que estudar, que tem que se vestir bem para estar numa agência bancária,
um trabalhador que tem que se capacitar, que é cobrado tanto, que tem que sustentar sua família? Claro que não. É um piso baixo, inclusive. Para essas necessidades, é um piso baixo, que são necessidades básicas. Portanto, também está na nossa pauta. Então, o que nós discutimos no comando? Porque são a representação dos sindicatos, aí, das federações e dos sindicatos, dos maiores sindicatos de bancários, 10 maiores do país, que faz mais a CONTRAF, a nossa confederação, que faz parte desse comando e que discutiu os próximos passos da campanha, para que a gente tenha uma campanha vitoriosa. Para isso, nós temos que mobilizar os bancários de todos os bancos, fazer essa discussão e preparando a categoria, porque se os bancos não apresentarem uma proposta que atenda às nossas reivindicações, eles estão jogando a categoria mais uma vez para a greve. Né? E a greve é um momento, é um direito do trabalhador, tem que ser respeitado, porque está na Constituição, tem que ser respeitado. Os trabalhadores não podem ser tratados como coisas, porque é assim que eles são tratados na maioria dos bancos, os bancos privados tratam assim. Como se nós fôssemos a extensão da propriedade deles. Em muitos lugares, o movimento sindical, o representante dos trabalhadores não pode nem entrar no local de trabalho para fazer uma reunião, para fazer uma discussão com o trabalhador. Que é um absurdo, porque o trabalhador é um sujeito de direito fundamental, o direito de se organizar, a liberdade sindical está na Constituição Federal. E os bancos tentam burlar esse direito com os interditos proibitórios, com as contingências, com a pressão, a ameaça de demissão. Isso nós não podemos aceitar, porque isso não pode permitir que enfraqueça a categoria bancária. Nós temos que estar unificados, temos que estar preparados para fazer uma luta organizada, no seu tempo certo. Nós estamos marcando uma assembleia para o dia 28 e temos que preparar a formalidade. Ela tem que ter aviso dessa assembleia, se tivermos que fazer greve, tem que ter aviso de greve para a categoria, para os banqueiros, para todos os bancos, para os clientes, divulgar em jornais de grande circulação. Então, tem toda uma formalização e uma preparação desta assembleia, edital, tudo vai depender dos banqueiros. Agora está na mão do banqueiro, depende da proposta que eles vão apresentar. Nós tiramos também um dia nacional de luta no próximo dia 21, na terça-feira. E nós temos que dar mais um recado para o banqueiro. Os bancos estão ganhando muito, estão crescendo seus lucros, resultados excepcionais, e os bancários querem ser valorizados e querem a sua parte, querem melhores salários, aumento do piso, da participação nos lucros e resultados. E nós não vamos aceitar a redução de direitos, diminuir um ano no auxílio creche babá, tem que aumentar esse valor, porque as mães, os pais vão trabalhar. Hoje trabalha o marido, trabalha a mulher, trabalha toda a família. Quem vai ficar com os filhos? Onde vão deixar esses filhos? É comprometer cada vez mais o salário do bancário. Né? Então, estas são as nossas reivindicações. O calendário está organizado no seu tempo correto. Nós temos que nos preparar cada vez mais, fazer um bom dia nacional de luta no dia 21 e preparar a categoria, os clientes, explicar para o cliente, ganhar o cliente para o nosso lado, explicar que que é inadmissível a intransigência dos banqueiros. Eles estão ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. E os bancários têm que ser valorizados, tem que ter mais segurança nas agências, tem que ter mais gente para atender melhor o cliente, tem que ter melhores salários, eles podem e devem. Nós vamos encerrando aqui o Momento Bancário em Debate. Acompanhe, porque amanhã tem negociação do Banco do Brasil da Caixa. Nós vamos divulgando na Folha Bancária os próximos passos. Participem da campanha, porque nós temos uma assembleia no dia 28, que é muito importante, e onde a gente vai levar os resultados dessas negociações, onde a gente tem um tempo para negociar essas propostas, e onde a gente vai ter que tomar uma decisão muito importante, e onde a gente vai ver se os banqueiros querem realmente valorizar o trabalhador ou se querem empurrar a categoria para a greve. E aí vai depender muito deles, se a categoria entra na greve no dia 29, ou se a categoria fecha um bom acordo salarial com respeito e valorização. Agradeço a presença da Ana Carolina, que é economista do DIEESE, que nos assessora nessa parte econômica. Agradeço a atenção de todos vocês, convido vocês a participarem cada vez mais da campanha, a estarem presentes nas atividades que o sindicato chama, mobilizados, e nós estamos articulando com o Brasil inteiro, porque é fundamental essa unidade nacional, essa unidade dos bancários de todos os bancos e dos bancários de todos os estados e todos os sindicatos,
na campanha para que a gente, de fato, tenha uma campanha vitoriosa. É isso aí, e até a próxima semana, até o próximo Momento Bancário em Debate e até a próxima atividade que o sindicato vai chamar e vai fazer com vocês nos locais de trabalho, dialogando com os bancários, convencendo o bancário a se mobilizar cada vez mais, a participar cada vez mais, e é isso que a gente está vendo. O bancário está sofrendo muito metas abusivas, tomando remédio tarja preta, entrando em depressão, né? E ainda tem que sustentar a família, tem que pegar um trânsito imenso para ir trabalhar, tem que estudar, né? E às vezes não tem nem tempo para estudar. É isso aí, boa noite e até a próxima semana.